Bom dia, irmãos, irmãs. Gostoso a gente ver esse cântico tão assim, emocionante, né? Cantamos que Deus é bondoso todo o tempo. E você é bondoso? Eu sou bondoso? Ou só o nosso Deus é bondoso e isso não se reflete em mim? Interessante também que quando a gente fala de bondade, a gente sempre é um cântico emotivo, né? Não é? Bobeou, a gente está com lágrimas nos olhos, falar a verdade, não é? Essa bondade, ela mexe com os nossos corações. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre a palavra de Deus aqui, sobre um tema que você pode estar olhando e falando, o Marcos está ficando louco, né? Refletindo, refratando e dispersando o amor de Deus. O que será que esse maluco vai falar, né? Isso. E eu tenho pensado sobre isso esses dias e vocês vão até ter um pouquinho aqui de aula de física, tá? Um pouco de óptica também. Prometo não ser muito complicado, né? Tá? Refletindo, refratando e dispersando o amor de Deus. Quando, meus irmãos, a gente vê os próprios salmos, né? O Salmo 19 fala: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Não tem como a gente não ficar indiferente quando a gente vai num lugar muito bonito, fala a verdade, não é? E a gente vai, ali eu coloquei para vocês as cataratas do Iguaçu, que coisa impressionante. E eu coloquei ali o deserto do Saara, e eu coloquei um pouco da floresta amazônica, e eu coloquei uma noite cheia de estrelas. E aí você olha para isso e você fala, e Deus criou tudo isso. E o que a gente nota nos salmos, em vários deles, é que era uma maneira de eles lerem a grandeza de Deus, é como se tivesse uma Bíblia na frente deles. E eles conseguiam olhar para aquilo e falar, Deus fez isso, e isso reflete, ou isso me dá a ideia de um dos atributos de Deus. Por exemplo, quando você vai à Foz do Iguaçu, e você vê aquela imensidão de água, e ali você pode dizer assim, mas Deus, Ele é esse grande também, Ele é volumoso, né? E uma das coisas que mais me impressionam nos rios e nas cataratas é que nunca acaba. E que a água corre 24 horas por dia, né? Você não tem como fechar aquela torneira, né? Recentemente eu estava no sul e estava visitando lá em Gramado, e lá tem uma famosa cachoeira lá num parque lá, e o guia, um dos guias falou o seguinte: você acredita que tem gente que chega aqui no parque e pergunta que hora que a gente fecha a torneira? Porque ele acha que isso aqui não é natural. Porque não é possível. Alguém achar que você fecha a torneira da catarata. Então a gente fala assim, Deus, Ele é eterno, Ele nunca cessa de abençoar a gente. E quando eu olho para o deserto, eu também vejo a mão de Deus. E mesmo num lugar árido, sempre há vida. E isso pode refletir para mim a graça de Deus, a misericórdia de Deus, não é? As estrelas, milhões e milhões, né? Mostra a infinidade de Deus, a sua grandeza. Então o que eu noto é que hoje, meus irmãos, por a gente morar numa cidade metropolitana tão grande quanto São Paulo, a gente não tem mais o hábito de olhar para a natureza. A gente mal e porcamente vê uma flor e olha para ela e fala, o que é que tem aqui de mensagem de Deus nisso? Mas naquela época eles não tinham essas cidades tão grandes, não tinham tanto concreto, não tinham tanto asfalto,
e eles enxergavam a obra de Deus ali. Salmo 8,3 fala assim: quando contemplo os teus céus, obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, né? Depois no Salmo 29,3 fala assim: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. Então olhar para a natureza tem um exercício da gente tirar dali uma mensagem, ver um atributo de Deus, e inclusive ter um pouco de teologia, quando a gente olhar para algumas coisas que se refletem ali. Eu creio que a gente devia, de repente, desenvolver um pouco mais esse hábito de olhar para as coisas, voltar um pouquinho, quem sabe, lá no Velho Testamento, para a gente ver como é que Deus fala conosco através da natureza. E há, meus irmãos, uma advertência muito interessante que Paulo fala aos Romanos capítulo 1, verso 20. Ele fala assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Os primeiros capítulos de Romanos, Paulo faz um relato do homem, quando o homem é contra Deus, quando ele é rebelde, ele não aceita o Criador. E Paulo usa aqui, no meu entendimento, meus irmãos, que quando a pessoa olha para a natureza e não vê a mão de Deus, não vê o Criador, então é uma forma indesculpável diante de Deus de não honrar o seu nome. Eu fiquei pensando, será que Paulo está dizendo que não precisa que alguém pregue bem o Evangelho, que não precisa ter uma rejeição clara de que Jesus é o Salvador, mas apenas pelo fato de que eu olho para a natureza, eu olho para essas belezas, e se eu não consigo ver uma mensagem de Deus ali, se Deus não fala comigo através da natureza, então eu estou sendo quase que uma pessoa rebelde a Deus, uma pessoa herege, uma pessoa que não teme a Deus. O simples fato de contemplar a natureza é uma forma de evangelho. Olha para isso. Esse é o deserto do Negueb. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, para vocês poderem acompanhar comigo. Olha só. Vocês têm 5 segundos para ver. Esse é o deserto do Negueb. E o salmista fala, assim, quando ele, no Salmo, ele fala no Salmo 126,4, quando ele estão, provavelmente é um salmo depois do cativeiro da Babilônia, ele fala: restaura, Senhor, a nossa sorte, faz com a gente as torrentes do Negueb. Então, nesse deserto, que é um deserto muito grande, lá em Israel e na Jordânia, meus irmãos, isso que você está vendo aqui, ó, que é seco, isso aqui, que você acha que não tem nada aqui, de vez em quando, no ano, vem água, e é a torrente mesmo, até hoje é assim. Então Deus pode fazer brotar água. Aqui a imagem não está muito boa, porque eu tirei de um vídeo isso, mas você depois pode procurar na internet sobre o deserto do Negueb, ou Negev, tá? E tem um vídeo mostrando como que vem uma enxurrada, como que vem uma torrente, como que vem um grande rio que vai se formando do nada. Então, quando o salmista fala, restaura-nos a nossa sorte, restaura como as torrentes do Negueb, quer dizer que no lugar seco, a tua misericórdia, a tua graça vai aparecer para mim aqui, né? E aí você vai encontrar uma foto razoavelmente recente, as pessoas até correndo ali, porque começou a se formar uma cachoeira. Então a natureza é por si só o Evangelho, por si só a revelação de Deus para todos, para aqueles que temem a Deus.
Agora, uma das coisas mais interessantes que tem é, de fato, o arco-íris, né? Eu, quando era solteiro ainda, eu adorava fotografar arco-íris. E quando eu ia para algum lugar, eu sempre andava com uma máquina fotográfica, uma sacola, na verdade. Eu tinha paixão por fotografia. Ainda tenho até hoje a minha máquina Canon, mecânica, com lentes e tudo mais. Quando eu via o arco-íris, eu parava em algum lugar e tirava uma foto do arco-íris. Porque é uma coisa espetacular. E o arco-íris tem um simbolismo muito grande na Bíblia. Lá em Gênesis capítulo 9, verso 16, meus irmãos, você vai encontrar que Deus faz uma promessa, Ele cria o arco-íris. E é uma forma de memória, que Ele diz assim no texto: toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, eu olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. E aí ele promete: nunca mais haverá outro dilúvio para matar a vida na terra. Nunca mais. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês, se vocês já pararam para pensar no arco-íris, é que sempre fica uma divisão entre uma parte mais escura, que é onde está a chuva, e depois a luz passando por essa chuva fica mais clara, e ela vai se decompor em basicamente 7 cores. Começa pelo vermelho e vai até o violeta. Aqui. Então, a luz que passa através das águas, ela se decompõe dessa forma tão linda, aqui do arco-íris. E isso é um sinal que Deus deixou para que a humanidade entenda que nunca mais haverá outro dilúvio e que a vida será preservada, a terra será preservada. E é também uma garantia de que Deus não usará da sua ira dessa forma nunca mais, não é? Um sinal no céu. É como se Deus estivesse falando conosco através de um arco-íris. Bonito, né? Uma pena que estão se apropriando desse símbolo para outras coisas. Mas isso aqui, desde o princípio, meus irmãos, desde o princípio, é uma maneira de Deus se manifestar conosco. E agora, eu queria pensar com vocês, caminhando para o meu raciocínio, né? Eu queria pensar no texto de Romanos capítulo 5, verso 5. Se você tiver a sua Bíblia, eu queria que você abrisse comigo. Paulo fala assim: porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos pela fé Jesus Cristo na nossa vida. Então, diz o texto bíblico que o Espírito Santo começa a habitar em nós, e nós começamos a ter, passamos a ser, ou devemos ser, uma nova criatura, gerada através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, não é? E Deus derrama no nosso coração um amor. E aí a gente poderia pensar que nós temos o Espírito Santo também dentro de nós. A pergunta que eu queria fazer para mim e para você é: o que eu estou fazendo com esse amor derramado no meu coração? Será que esse amor derramado no meu coração, ele se expande? Será que a bondade de Deus que nós cantamos hoje aqui, ela reflete? E ela atinge outras pessoas? Ou será que esse amor fica só dentro do meu coração, batendo em ângulo para cá, para lá e nunca sai da minha vida? Essa é a pergunta. Como é que eu estou refletindo esse amor que está no meu coração? Quando você, lá do 2º grau, provavelmente viu física óptica, você vai se lembrar que seu professor falou em reflexão, refração e dispersão da luz.
Marlove, ela foi professora de física, não sei se ela deu essa aula. Mas quando algo atinge um cristal, ou atinge a água, a luz, principalmente, ela se decompõe. Ela reflete primeiro internamente, naquele meio, seja água, seja um cristal. Fica batendo de um canto para o outro. Depois ela refrata, ou seja, ela muda de direção, conforme o ângulo que está sendo, ela muda de direção. E aí começa o processo da decomposição da luz branca, começa a separar por cores. E por fim, ela se dispersa no meio ambiente. Então a luz não fica contida só dentro daquele meio, mas ela sai, e sai de diferentes formas. Aqui no caso dessa ilustração, dessa metáfora que eu estou usando, ela sai de 7 cores diferentes, decompõe. Tudo é luz, mas sai com formas diferentes de a gente poder ver. Reflete internamente, com às vezes o amor de Deus dentro de nós, está refletindo dentro do nosso coração, mas ainda não é o suficiente se não mudar a direção para um bem comum. Se não mudar esse ângulo, essa luz precisa mudar o ângulo, porque ele vai mudar o ângulo para um lado que é missões, vai mudar um ângulo para um lado que é assistência social, vai mudar um lado para evangelismo, vai mudar um lado para várias ações dentro da igreja. E se dispersa isso. Tudo é luz, tudo é esse amor que Deus derramou no nosso coração. E aí vamos perguntar assim, mas será que eu estou refletindo isso? Essa semana eu dei um curso e estava fazendo com o pastor Rafael. Eu trabalho muito, eu dou muita aula, né, na minha vida, carreira profissional, e geralmente são intensos cursos, né? Já houve época que eu dei muitas aulas, 40 horas numa semana, de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde, sozinho, com uma turma de 20, 25, 30 pessoas. E isso é extremamente cansativo. Já tinha mais condição física de fazer isso. E essa semana eu estava numa empresa aqui no interior, me contrataram também, quinta e sexta-feira, o dia inteiro. E quando eu estava na frente daqueles alunos, eu ficava pensando assim, como é que eu vou refletir Cristo na vida deles? Como é que eu, como professor, eles vão olhar para mim e vai ver que tem uma luz saindo de mim aqui. São muitas horas conversando com as pessoas. E eu tenho o hábito, às vezes, de quando explico alguma coisa que é técnica, depois eu quebro, conto uma história, conto uma piada, faço a brincadeira com um, com o outro, para que o ambiente pudesse... Porque você possa ficar 8 horas me olhando. Senão ninguém aguenta, certo? Para ser mais leve. E nesses momentos você comenta de alguma coisa, política, de economia, da família, de experiência que você teve. Mas o que você está mostrando? Você está mostrando quem você é. E uma das coisas que me chamou a atenção, eu falei assim, Marcos, você tem que mostrar que você é um professor generoso, bondoso, amável. Isso. Eles vão se lembrar de você, não talvez pela técnica que eu ensinei, mas porque eu era amável, bondoso, generoso. Então você não se estressa quando você tem que responder uma pergunta que parece óbvia, que é uma das coisas mais difíceis para mim. Então você tem que ter paciência. Não se enerva quando você tem que gastar mais tempo, sentar com a pessoa, professor, eu tenho uma dúvida, vem aqui comigo. Senta do lado do computador, você faz assim, você faz assado. Então, qual é a imagem que eu queria passar para eles? De gente que é uma pessoa amável, uma pessoa dócil, porque essa era a mensagem que subliminarmente vai aparecer. É um esforço, mas você tem que fazer. E aonde que eu quero chegar agora? Eu quero chegar, meus irmãos, que nós como crentes temos o Espírito Santo. E Paulo fala aos Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23, que
Quando nós temos o Espírito Santo, há o fruto do Espírito Santo, no singular. E esse fruto do Espírito Santo, ele vai se manifestar de várias formas. Talvez como a luz que eu estou ilustrando para vocês nessa manhã, que passa por um meio, quer seja água, quer seja um cristal, e vai se decodificar, vai se decompor em muitas coisas. E Paulo, quando cita Gálatas, ele fala que nós temos 9 faces desse fruto. Talvez o nosso arco-íris aí tenha 9 cores. Então ele fala amor, alegria e paz. Depois ele fala longanimidade, benignidade e bondade. Aí ele fala fidelidade, mansidão e domínio próprio. Alguns teólogos, eles quebram isso em 3 grupos. O primeiro, ele fala o seguinte, que amor, alegria e paz está relacionada à sua relação com Deus, à sua comunhão com Deus. Então, se você está em comunhão com Deus, você tem o seu amor, você tem alegria, você tem paz. Longanimidade, benignidade e bondade é a prática sua diária. É aquilo que reflete para a sua comunidade, aquilo que reflete para a sua família. É o que você é na sua sociedade. E fidelidade, mansidão e domínio próprio parece ser uma parte que o Espírito Santo nos ajuda a enfrentar a dificuldade, a luta. Então eu preciso ter domínio próprio diante de uma tentação. Eu preciso ser fiel a Deus, a palavra, diante de uma provocação e ser manso. Então, essa é uma classificação teológica, óbvio. Mas aonde eu quero me centrar hoje, não dá para falar de tudo, isso aí seria uma aula de EBD, eu queria me colocar aqui, longanimidade, benignidade e bondade. 3 características do fruto do Espírito na minha vida, que tem que se refletir na onde eu estou. E a pergunta é que eu continuo com ela: eu tenho sido longânimo, benigno, bondoso? Olha, você vai ter que ter assim uma espécie de ter um dicionário do lado, porque elas são muito, muito parecidas, assim, quase sinônimos, né? Quase sinônimos. Longanimidade, benignidade e mansidão. Isso é o que nós temos aqui. Aí quando nós olhamos também um outro texto, Colossenses capítulo 3, verso 12 a verso 15, Paulo não fala que é fruto do Espírito, mas ele aconselha os irmãos de Colosso a mostrarem exatamente essas reflexões daquilo que nós temos como Deus. Ele fala assim: portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Eu contei 10 características dessa vida cristã. Mas eu fiquei assim, durante a semana, pensando: compaixão, bondade, paciência, humildade. Oh Deus, como eu preciso disso na minha vida. Como eu preciso disso para que as pessoas vejam que a luz de Cristo brilha em mim. E ele fala assim: revesti-vos. É como se você colocasse uma roupa especial para ter essas coisas, né? Muitas pessoas, às vezes, meus irmãos, têm vestimentas que não refletem muito o que elas são. Provavelmente você já ouviu essa história, que ela não é nova, de um imperador que era apaixonado por roupas. E ele gostava de usar uma roupa nova todo dia.
E ele gastava todo o dinheiro que ele tinha para ter uma roupa nova. Ele não se importava com o exército, ele não se importava com o pessoal do teatro, ele não queria passear na floresta, ele só queria se exibir de roupa nova. Ele tinha uma roupa para cada hora e dia. E quando alguém perguntava para ele, eu falava assim: o imperador está no seu camarim trocando de roupa. Essa era a marca dele. Um dia, 2 estranhos chegaram na cidade, 2 vigaristas, que se diziam gente da moda, e passaram por mestres e tecelões e disseram que sabiam fazer as roupas mais requintadas que poderiam ter. Não só as cores e padrões eram extraordinários, belos, mas as roupas eram feitas de um material que tinha uma propriedade peculiar. Eram invisíveis. Então o imperador poderia se vestir de uma roupa maravilhosa, na última moda, que nem qualquer estilista italiano, né, tinha pensado nisso, né? Porque era invisível. E ele ficou encantado nisso. E dizia ainda mais: a roupa tinha a propriedade de ser invisível para qualquer pessoa que fosse inadequada para o cargo que ocupava ou fosse excepcionalmente estúpida. Então, com aquela roupa que aqueles 2 vigaristas estavam prometendo, o imperador seria capaz de identificar os idiotas, os estúpidos e os tolos que estavam na corte. E ele pensou consigo: essas devem ser roupas valiosas? Usando-as, poderei descobrir quais dos homens do meu império são aptos para o cargo, e eu poderei distinguir os sábios dos tolos. Então o imperador pagou os 2 vigaristas uma boa quantia de dinheiro que eles exigiam. E os homens pegaram o dinheiro e foram para um ateliê fingindo que estavam tecendo aquela roupa. Com o passar do tempo, o imperador ficou ansioso porque queria ver as suas roupas, se nunca chegavam as roupas. Mas ao refletir que as roupas revelavam aqueles que eram ineptos ou estúpidos, não tinham certeza se queria ir. Então o que fez o imperador? Mandou um dos seus ministros perguntar sobre a roupa. E aí o ministro chegou lá, viu o ateliê, viu que estava ocupado, mas não viu roupa nenhuma, porque a roupa era invisível. Mas ele voltou e falou o seguinte: eu não quero que o rei pense que eu sou um idiota. Então eu vou falar para o rei que a roupa era muito bonita, que a roupa é chique. Chegou para o rei e falou: rei, a sua roupa vai ser maravilhosa. Depois ele mandou outro grupo, e outro grupo foi e voltou: rei, a sua roupa vai ser maravilhosa. Finalmente chegou o dia dele experimentar a roupa. E lá ficou nu. E aquelas pessoas que disseram que a roupa era maravilhosa ficaram do lado dele, sempre elogiando: mas que roupa maravilhosa que o senhor está vestindo. E o rei olhava, mas ele estava nu, mas ele não podia dizer que ele estava nu. E ele se convenceu que ele estava vestido de uma roupa maravilhosa. E aí ele saiu desfilando pelas ruas do seu reinado. E todos os seus auxiliares do lado, e fazendo como se estivessem ali, segurando a manta, toda aquela roupagem, porque era maravilhosa, e todo mundo fingindo, e o rei andando, desfilando, até que uma criança falou: o rei está nu. Porque a criança não estava preocupada em bajular o rei. A única criança que teve, uma única pessoa foi uma criança. Muitas vezes, irmãos, nós não estamos revestidos da roupa adequada. Por isso que nós não temos compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E Paulo fala: revesti-vos dessas coisas. Então, se eu pudesse fazer uma oração hoje: Senhor, me abençoa, para que eu possa me revestir dessas coisas boas que o Senhor tem para a minha vida. Quando
Jesus conversa com seus discípulos logo depois do Sermão do Monte. Ele fala assim: que a nossa luz brilhe diante dos homens. Então esse amor que foi derramado no meu coração, o Espírito Santo que eu recebi quando me converti, ele tem que refletir como se fosse uma luz no meio do grupo que eu vivo, da comunidade que eu vivo. E de todos esses 9 frutos que estão aqui, que eu estou colocando para vocês, eu queria destacar apenas 3: longanimidade, benignidade, bondade. Quem sabe numa outra oportunidade a gente pode discutir os outros. Longanimidade, meus irmãos, ele significa paciência, é uma mistura de paciência, perseverança e tolerância. Em algumas traduções fala gentileza, ser amável. Aí a gente faz uma reflexão agora, fala o seguinte: será que esse amor derramado no meu coração, ele está refletindo para a minha comunidade, a minha amabilidade, a minha gentileza, a minha cortesia? Ou está refletindo outra coisa? Se crente é mal educado, se crente é grosso, se crente estúpido. É necessário que a gente seja, enquanto servo do Senhor Jesus Cristo, expresse a bondade que acabamos de cantar, a amabilidade, isso. Porque o mundo está cheio de gente grosseira, o mundo está cheio de gente bruta. O mundo espera que nós, crentes, sejamos amáveis, corteses, educados. A outra coisa que aparece é benignidade. Que é através de disposição de ser gentil, de ser compassivo e vai. Eu fiquei pensando aí recentemente sobre um tio meu que faleceu há algumas semanas atrás. E eu já tinha dito isso para ele anos atrás, e disse de novo lá no dia do velório, que deram oportunidade para falar da característica que mais marcou o meu tio lá. Ele foi um homem compassivo. Eu sei que ele foi um bom pai. Eu sei que ele trabalhou muito. Ele praticamente não viajou. Ele cuidou da sua família. Ele era muito sério naquilo que ele fazia. Mas naquilo que me diz respeito, ele foi um tio compassivo para mim. E isso eu nunca esqueci. Eu nunca esqueci que quando nós chegamos em São Paulo, nos anos 60, eu e minha família, nós chegamos na casa dele com um caminhão cheio de mudança, galinha e cachorro. E ele morava com a minha avó num quarto e cozinha. E ele nos recebeu. Nunca falou nada. E moramos ali tudo amontoado por um ano. Ele poderia ter falado assim: não cabe vocês aqui, procurem outro lugar. Mas ele nos acolheu. E qual é a imagem que eu fiquei dele? De uma pessoa bondosa, compassiva. Isso fica. Isso fica. Como é que nós gostaríamos de ser reconhecidos entre os nossos familiares e tal? A pessoa que é crente e conhece muito bem a Bíblia, capa a capa, que canta muito bem, que é extremamente honesto. Ou será que eles gostariam de conhecer que você é amável, que você é dócil, que você é paciente? O que nós queremos? Por isso que a Bíblia fala longanimidade, benignidade e bondade. É uma coisa que nós precisamos cultivar bastante. Meus irmãos, e como é que é possível você ser longânimo, benigno e ter bondade?
não é com o coração natural. E quando nós olhamos para o texto de Ezequiel, Deus faz uma promessa ao povo de Israel. Ele coloca: eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. O coração de pedra, meus irmãos, não permite que a luz passe. Não permite que a luz faça reflexão, não permite que a luz vai se refratar, não permite que a luz dispersa. É uma barreira, quase que intransponível para a luz. Mas quando Deus troca o coração da gente, coloca um coração de carne aqui no sentido de que seja um coração novo, criado por Ele. Então é essa luz que nós recebemos dele, através do amor, através do Espírito Santo, ela vai se refletir para a nossa comunidade. Mas não com o meu coração natural, somente com o coração que Deus vai transformar a minha vida. Eu queria concluir aqui, meus irmãos, de uma forma diferente. Eu queria concluir como se fosse uma oração. Eu queria pedir: Senhor, preciso de um novo coração. Até tem uma música que cantamos de vez em quando, né? Um coração novo, regenerado, não é isso? Vocês da mão da música, né? Que o Senhor nos dê um coração novo, para que essas coisas possam se propagar na nossa vida. Essa é a minha oração. Porque às vezes em que eu fui, talvez assim, mal educado, às vezes que eu fui grosseiro, às vezes que eu fui impaciente, às vezes que eu fui, talvez, indelicado. Isso foi simplesmente, meus irmãos, porque o coração meu não refletiu essa luz que Deus colocou dentro de mim, aqui, por seu Espírito Santo e o seu amor. Eu preciso de um novo coração. Eu também podia orar assim: Senhor, não permita que a luz do teu amor fique apenas refletindo dentro do meu coração. Então eu posso ser crente, eu posso, quem sabe, ser muito ativo aqui na igreja, mas não acontece mais nada fora daqui. É como se ficasse dentro de um cubículo e nada sai dali, está hermético, fechado. Então, Senhor, ajuda-me que essa sua luz possa se decompor em várias utilidades. Eu talvez possa pensar que o vermelho, que o verde, que o amarelo, que o violeta representem ações diferentes na minha atuação enquanto crente. E por último, Senhor, que eu possa ver a tua grandeza e a tua palavra na beleza da natureza. E aqui é um conselho que eu dou para os irmãos. Irmãos, olhem um pouquinho mais para a natureza. Se você puder, viaja. Vai para algum lugar que você possa olhar as árvores, as flores e tal. Exalte a Deus nessas coisas. Deus fala com a gente lá também, né? Deus está presente em todo lugar, na natureza, em todos os lugares. E nós podemos exaltar o seu santo nome. Amém? Deus te abençoe, querido.